Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de número 14 até o versículo de número 16. O tema é propósito de Deus. Amém? Todos nós, irmãos, fomos criados para um propósito de Deus. Você crê nisso? Amém? Diz assim a palavra: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estava meditando sobre esta palavra e o Espírito de Deus trouxe à minha mente e me mostrou duas escolas que Moisés teve que passar e vivenciar para que o propósito de Deus se cumprisse sobre a sua vida e sobre a nação de Israel. Eu vou ler uma introdução e depois vamos estar falando aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Deus tem bênção para nos dar, mas também tem um propósito para a nossa vida. Qual é o propósito? Nós vamos ver agora, Jeremias 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, todo pensamento a meu respeito, a seu respeito, passa por Deus. Como lhe disse, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Quando Deus criou cada um de nós, Ele nos criou com um propósito. Vamos lá. Contudo, este propósito só pode acontecer quando buscar. Irmãos, você acredita que sem buscar você alcança algum objetivo? Nenhuma área da nossa vida, irmão. Tanto ministerial, como profissional, como familiar, em qualquer área da nossa vida, nós temos que buscar. Você tem que colocar o objetivo diante de você e diante de Deus e buscar para você conquistar, como Israel conquistou. Irmãos, Israel vivenciou muitos anos como escravo. E eles oraram há muitos e muitos anos, pedindo que Deus levantasse alguém para tirar o povo daquele sofrimento. Hoje não é diferente. Deus tem nos levantado para interceder, para orar, para clamar por muitos da nossa família que estão presos na mão de Satanás. Tem muitos dos nossos que estão presos na mão de Satanás. Mas como vamos resgatá-los? Como vamos tirar? Se nós orarmos, se nós buscarmos para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, para que eu e minha casa sirva a quem? O Senhor. Mas para isso acontecer, temos que buscar. Agora Jeremias 29, 13. Olha o que diz. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes com todo o vosso coração. De que forma nós temos buscado a Deus, irmãos? Existe dois tipos de igreja. A igreja que busca de coração e a igreja que busca por interesse. Existe hoje uma igreja que negocia com Deus. Ele chega diante do altar de Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor fazer isso para mim, eu vou te dar isso. Como se fosse uma obrigação, irmão. Eu ouvi hoje, essa semana, um debate, e eu já tinha falado isso aqui, confirmou o que eu falei. Deus não precisa fazer mais nada para nós. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E outra coisa que eu vou te dizer, tem coisas que não é para Deus fazer, é para mim e você fazer. Vou te dar um exemplo. Quando Lázaro estava morto, Jesus chegou diante do sepulcro. Jesus chegou lá e tirou a pedra. A pedra, todos que estavam ali podiam movê-la. Mas o que estava atrás da pedra, só Ele podia fazer. Tem coisas na minha vida e na sua vida que eu e você podemos resolver. Só que às vezes queremos jogar tudo na mão de Deus, nas costas de Deus, no colo de Deus. Tem coisas que Ele deixou para mim e você resolver. Quando o impossível está diante de mim e de você, aí Deus entra em quê? Em ação. Como foi com Lázaro. A pedra a multidão podia mover. Mas o milagre da ressurreição, só Jesus podia fazer. O que é o propósito de Deus, revelado a nós. Jeremias 33, 3. O segredo da nossa vitória é isso aqui, irmão. Clama a mim. Que é clamar? É orar. É gritar, é orar, é rasgar o seu coração diante de Deus e chamar a atenção de Deus para você. E olha o que ele diz: e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes, firmes, que não sabes. Então tem coisas, irmãos, que quem vai fazer é só Deus. Você prestou atenção no primeiro versículo que nós lemos lá em Êxodo 14, 14? É Ele que pelejará por nós. E no final diz que nós devemos ficar o quê? Calados. Porque quando ficamos calados, Deus age. O que está acontecendo hoje? Existe muita igreja falando mais do que Deus. É preciso eu e você às vezes nos calar para que Deus fale. Mas hoje o homem está falando mais do que Deus. Existem muitas igrejas que Deus está calado, porque o povo não deixa ele falar. Porque é tanta coisa que o homem está falando, que Deus está ficando calado. Então Deus falou a Israel: fique calado, porque eu pelejarei por vocês. Um dia o pastor Júnior pregou aqui, o irmão Antônio também pregou aqui domingo. Deus ouviu, Deus viu, Deus desceu. Você acha que é diferente hoje? Tem muito cristão que não acredita mais na Bíblia, irmão. Tem muito cristão que não acredita que Deus continua sendo Deus. Eu creio que Deus ouve, que Deus vê e que Deus desce com aquilo
aqueles que têm compromisso com Ele, aqueles que têm aliança com Ele, Deus continua fazendo. Ele não mudou. Quem muda é o ser humano, irmão. O homem e a mulher que tem compromisso com Deus, Ele continua o mesmo Deus. Ele ouve, Ele vê e Ele desce para pelejar por mim, por você e pela sua igreja. Só que tem muito cristão que não acredita mais. Tem muita igreja que não prega mais que Jesus vai voltar. Tem muitos líderes que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Então vamos lá. O povo de Israel teve muita dificuldade em entender e aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Irmão, se você for analisar a história do povo de Deus, eles tiveram dificuldade. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava lendo? Ele falou: o povo de hoje não é diferente do antigo. O povo de hoje está com dificuldade de entender a vontade de Deus. Não é aqueles que estão lá fora, é os que estão dentro da igreja. E eu ouvi também essa mesma semana, preste atenção numa coisa: igreja cheia não significa que Deus está nela. Muitas igrejas cheias significa pessoas vazias de Deus. Porque ainda existe homens de Deus que têm coragem de falar isso. Porque muitos líderes não abrem mais a Bíblia para ensinar a verdade. A Bíblia está sumindo de dentro da igreja. Jesus ensinou que conheceis a verdade, e a verdade te liberta. É a verdade, irmão. Temos que ter a verdade na mão. A Bíblia é o nosso manual. Vou dar um exemplo. Quando você compra um televisor como esse aqui está na frente, primeira coisa que nós fazemos: rasga a caixa, pega a tomada, põe na parede, pega o controle e aperta só o botãozinho vermelho. Liga e desliga, muda canal e volume. Só isso. Ei, esse televisor tem vários conteúdos para aprendermos a manuseá-la. Assim é a Bíblia. Tem gente que só traz a Bíblia no domingo ou nos dias que vem na igreja. Os outros dias ela fica todos os dias fechada. Como que vamos ter vitória se não abrimos um manual para entender o que Deus quer nos ensinar? Foi por isso que Israel teve tanta dificuldade para entender. Porque quando a situação apertava, ele buscava Deus. Quando Deus dava vitória, eles largavam Deus de lado, tiravam os deuses de trás das cortinas e adoravam. Dando continuidade, viviam reclamando. A murmuração é o louvor para Satanás. Quanto mais, irmão, um cristão murmura, mais força Satanás ganha. E você já reparou, quem mais murmura é crente? Rapaz, você quer me deixar nervoso, é alguém murmurar perto de mim. É a única coisa que me deixa fora do sério, é murmuração, irmão. Tem gente que murmura por qualquer coisa, ele nem sabe o que está acontecendo, ele já chega murmurando, já chega bicudo, já chega de cara feia. Foi isso que aconteceu com Israel. Toda vez que Israel murmurava, o inimigo prevalecia. E hoje não é diferente.
Sabe por que a igreja está deixando de ser vitoriosa? Porque ela murmura demais, ela questiona demais, ela reclama demais, mas não faz o certo. A Bíblia diz que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. A igreja de hoje quer sacrificar, ela não quer obedecer. Quando desobedecemos, perecemos. Aí entra o quê? A reclamação, a murmuração. Tem muito crente vivendo isso, irmão. Ah, nada dá certo para mim. Por que o irmão consegue e eu não consigo? Por que ele conta testemunho e eu não conto? Peraí, tem alguma coisa errada, irmão. Põe a vida na balança e começa a analisar, que o Espírito Santo vai mostrar onde está o erro. Porque não estamos obtendo vitória. Foi por isso que Deus deixou aquele povo ficar 400 e poucos anos como escravo, para aprender. Mas não aprenderam a lição, irmão. Quando eles acabaram de ser libertos do Egito, rumo à terra que Deus havia prometido, o primeiro obstáculo, já murmuraram, já reclamaram. É o que acontece hoje. Você pergunta a muitos irmãos que estão sumidos da igreja aí, ó. Por que você não está indo mais na igreja? Ah, não, irmão. Eu vou lá, não acontece nada comigo. Ele acha que a culpa é a igreja. Ele acha que o culpado é o pastor. Ele acha que o culpado é o ministério. O ministério, Deus e o pastor não tem nada a ver com o seu problema. Muitas vezes, o causador dos problemas somos nós mesmos. Porque tomamos decisões precipitadas. No calor da situação, tomamos atitudes erradas. Aí vem a consequência, queremos culpar alguém. Foi o que aconteceu. Primeiro obstáculo, esse foi o Moisés. Você tira a gente lá do Egito para morrer no deserto, de sede, de fome. Lá nós tinha alho, pepino, carne, lugar para dormir. E aqui não temos nada. Aí Deus começa. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Irmão, Deus não chamou eu e você só para ficar sentado no banco, não, irmão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Só que nós temos que perguntar para Ele: qual é a área que Deus quer nos usar? Vamos lá. Vamos aprender com a caminhada de Moisés. Primeiro, aprendendo o propósito de Deus. Desde o seu nascimento, Deus teve um propósito especial para a vida de Moisés. Irmão, preste atenção. Do primeiro minuto de vida de Moisés até ele completar os seus 80 anos, Moisés morreu com 120 anos. Mas eu quero falar do primeiro minuto que ele nasceu até os 80 anos de idade. Ele passou por duas escolas. Primeiro milagre que Moisés já vivenciou como criança. Quando começou a surgir um movimento que Deus ia permitir um libertador nascer para libertar Israel, houve um decreto do rei que todo menino macho teria que ser morto. Joquebede recebeu uma orientação de Deus e guardou Moisés durante 3 meses, porque toda criança que eles encontravam, eles matavam. Mas Deus deu àquela mãe uma estratégia para poupar ele até os 3 meses de vida.
Aí Deus fez assim: agora eu vou para a segunda etapa do meu propósito. Você vai preparar uma manjedoura, vai colocar Moisés e pedir Miriam para levar até o rio, porque eu vou conduzi-lo até o lugar que eu quero, para o meu propósito se cumprir. A Bíblia vai dizer que a filha do rei estava se banhando com as suas servas, e de repente uma das suas servas viu aquele cesto, e foi e pegou. Quando ela abriu, Moisés estava bem cuidado, com a saúde em cima. Aí Deus começa a fazer o impossível. Aí aquela serva chama a sua senhora: aqui está uma criança do sexo masculino. Quando ela tira do cesto, o Espírito de Deus vem sobre aquela mulher e fala: o seu nome chamará Moisés, porque das águas foram tirado. Então preste atenção: os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi treinado na escola do Egito para se tornar príncipe e governador de Israel. Ele aprendeu toda a cultura egípcia para se tornar um grande homem. Moisés precisou passar por duas escolas. Primeira escola, palácio. Moisés teve que seguir todo o padrão do palácio. Toda a cultura ele teve que aprender. Segundo, a escola do deserto. Essa escola aqui, muito cristão não quer passar por ela. Mas é a escola aonde eu e você aprendemos a ouvir Deus falar conosco. Porque quando tudo está bem, nós deixamos de orar. Se eu estiver falando alguma mentira, irmão, você pode mandar eu descer e calar a boca. Quando está tudo bem, nós não oramos. Quando está tudo bem, nós não jejuamos. Quando está tudo bem, nós diminuímos a frequência na igreja. Paramos de ler a Bíblia. Aí Deus pega e fala assim: opa, eu vou ter que levar minha igreja para o deserto. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés foi aprender na escola do deserto. Então vamos lá. Os primeiros 40 anos da sua vida, foi preparado como um príncipe para governar. Segundo, a segunda escola do deserto, os seus segundos 40 anos de vida, foram no deserto. Saiu da zona de conforto e aprendeu a suportar o calor, o frio do deserto. Sabe o que Deus precisa fazer comigo e com você hoje? Nos tirar da zona do conforto. É por isso que você tem visto a frequência da igreja diminuir. Porque tem muitos crentes na zona de conforto. Tem muitos crentes como se estivesse na sala do cinema, de perninha cruzada, potinho de pipoca, Coca-Cola geladinha, suco natural, vendo aquilo que agrada a ele. Então Deus fala assim: então peraí, vou tirar minha igreja da zona do conforto. Aí Deus começa a permitir tempestades se formar. Deus permite fornalhas serem abertas. Deus permite cisternas ser cavadas. Deus permite celas abrirem a portas. Deus permite covas se abrirem. Por quê? A igreja está na zona de conforto. Aí Deus, para não me perder e te perder,
Ele nos leva para o deserto, porque no deserto vamos aprender a suportar o calor, a suportar o frio, a suportar o deserto. As pessoas estão reclamando do calor. Nós estamos entrando na 4ª onda do calor. E alguns estados estão chegando a sensação térmica entre 50 a 70 graus. Por que Deus está permitindo isso acontecer na terra? Para tirar a igreja da zona de conforto. A igreja aqui não é parede, a igreja é a noiva do Cordeiro, porque a igreja está na zona de conforto. Então é preciso Deus sacudir a terra para despertar. Como fez com Israel, irmão. Foi por isso que Deus permitiu as dificuldades no deserto, para separar aqueles que iriam suportar o calor, o frio do deserto. E hoje não é diferente. Deus já está separando aqueles que vão morar com Ele no céu. Deus já está separando o trigo do joio. Porque tem muito joio no meio do trigo. Tem muito joio estragando o trigo, deixando o trigo podre. E começa no altar. Primeira coisa que Deus vai fazer é tirar o joio podre do altar, para que o trigo não seja contaminado. Existe muita igreja que está contaminada por causa do seu líder, que é joio, já estragou há muito tempo. Mas Deus vai levantar o ceifador para ceifar os joios e o trigo continuar produzindo e crescendo, para aprender a verdade. Deus está preparando você para um propósito especial. Entendendo o propósito de Deus, passar pela escola do palácio ou deserto é inevitável, mas entender é uma opção. Como mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus. É inevitável. Você não pode evitar um problema acontecer com você. E tem muita gente aí, vem para Jesus, que todos os seus problemas são selecionados, são resolvidos. Você tendo Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai passar mais dificuldade. É o que você está ouvindo aí. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. Peraí, vamos voltar lá atrás. Quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele falou assim, no mundo, o mundo que nós vivemos, vai ter aflição. O mundo que os nossos irmãos do passado vivenciou, tiveram aflição. Quem orientou? O próprio Jesus. E hoje, o joio está dizendo assim, vem para Jesus, que você não vai ter mais problema. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bom. Jesus ensinou a verdade, irmão. Você vai ter aflição, mas eu vou passar com você a aflição. Jesus falou
Deus falou, vocês vão pelejar pelo deserto, mas eu vou pelejar por vocês, eu vou estar à frente. Quando Deus libertou o povo ali, Deus proveu as necessidades do povo. Foi o quê? De noite, o frio, coluna de fogo. Durante o dia, calor insuportável, a nuvem. Café da manhã, maná que descia fresquinho do céu. Teve sede, Deus fez a rocha produzir água. Tiveram vontade de comer carne, Deus produziu chuva de codorna, irmão. Em qual história que você vai ouvir isso de novo? É o que Deus faz por aqueles que têm compromisso com Ele, por aqueles que amam o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Êxodo 3, 1 ao 4, aceitando o propósito de Deus, quando ele completou 80 anos, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Isso aqui me chama a atenção, irmão. E eu começo a imaginar que Moisés deve ter imaginado assim: quem é esse que fala comigo no meio de uma sarça ardente de fogo e sabe o meu nome? E qual foi a resposta? Olha a terceira coisa: aceitando o propósito de Deus. Ele não sabia qual era o propósito, mas o que ele falou? Eis-me aqui. Como aceitar o propósito de Deus? Com oração, atitude e fé. Era isso que Moisés fez. Em cada situação, Deus tem um propósito para você. Cada situação que Moisés enfrentava, ele orava a quem? A Deus. Ele buscava a resposta em quem? Em Deus. Moisés falava, Deus ouvia. Moisés calava, Deus falava, Moisés ouvia. Quando ele enfrentava situações difíceis, Deus falava assim: Moisés, você vai passar para o povo desta forma e eu serei contigo. Quando chegou o Mar Vermelho, na frente o mar, no meio a multidão de Israel, e atrás o exército de Faraó. Aí começa a murmuração de novo. Moisés, para onde iremos? Vamos morrer todos aqui no deserto. Aí Deus branda do céu e diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Talvez Moisés deve ter perguntado assim: Deus, como vamos marchar se na frente tem o mar?
Se atrás tem Faraó, Deus falou assim: o que você tem na sua mão? Senhor, tem um cajado, tem uma vara. Com esta vara, você vai marchar. Levanta ela para o céu, toque na água. O que aconteceu? Imediatamente uma estrada se abriu no meio do mar. E a minha Bíblia vai dizer que toda a nação de Israel passou com seus pés em seco. Eu imagino aquela multidão que estava murmurando. Quando põe o primeiro pé, houve sobre eles um temor grande em ver aquele paredão de água dos dois lados e aquela multidão entrando de mar adentro. E atrás vem Faraó. Há pouco tempo agora, alguns historiadores descobriram aí no mar vestígio de milhões e milhões de anos atrás dos egípcios que morreram no Mar Vermelho. Para confirmar que Deus é soberano. Tem hora, tem batalhas, tem guerras, tem problemas, tem situações que nós temos que calar para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Conclusão: não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando de tudo que acontece, mas, como Moisés, devemos aprender a ter uma vida de oração. Antes de tudo que acontecer, e também agir com fé sob a orientação do Senhor. Tudo que Deus faz é para mostrar o seu propósito. Quando Deus faz, é para mostrar seu propósito. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia à frente, atrás, abre mar, livra dos perigos, faz chover pão do céu, faz brotar água da rocha. Você já aprendeu, entendeu, aceitou o propósito de Deus em sua vida? Quando eu e você aprendermos a falar menos, veremos mais o agir de Deus. Enquanto eu e você, eu me coloco no meio, eu coloco primeiro. Enquanto eu e você ficar murmurando, questionando, reclamando, sendo opositor, sendo narcisistas, Deus não vai operar. Porque Deus não opera onde tem murmuração, reclamação. Temos que aprender a calar, para que Deus age, como fez com Israel. Como fala lá em Isaías 43, acho que 13. Agindo eu, quem impedirá? É Deus que age. Não é você que tem que agir. É Deus que tem que agir. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, não tem ninguém que vai escapar na mão de Deus. Pode ser a maior autoridade, pode ser o menor, ninguém vai escapar de Deus. Ninguém. Tudo que o homem planta está sendo anotado no céu.
Eu creio e acredito que tem um anjo só para relatar as maldades que o ser humano tem feito. Está chegando o grande dia para Deus agir com a mão de justiça, e não vai ter ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que vai parar Deus. Ninguém. Não tem sistema, não tem governo, não tem nação que vai parar Deus. Deus ainda não exterminou a humanidade, porque tem muita gente ainda que precisa ser salva. Mas já está chegando o seu limite, porque estamos vivenciando pior do que Sodoma e Gomorra. Porque a igreja de Cristo está podre no pecado. Os líderes têm adentrado no pecado, e quem tem pagado é as ovelhas. Você que me escuta, se você está na sua igreja sendo enganado pelo seu líder, saia enquanto há tempo, porque senão você vai ser sentenciado com ele. Porque se o rebanho concorda com a sujeira do líder, ele não tem compromisso com Deus. Nós temos que ter hoje compromisso com a palavra. O que é a palavra? A palavra nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos libertou não foi o homem, não foi a igreja, foi Jesus. Foi Jesus, e é Ele que está comigo e com você nas pelejas que temos passado. Está na escola do deserto? Não pare. Não desanime, porque no deserto Deus vai moldar o seu caráter. No deserto Deus vai te levantar como um novo homem, como uma nova mulher, para entrar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, que Jesus preparou após cumprir o propósito de Deus. Este é o maior propósito de Deus para mim e para você. Para finalizar o propósito de Deus, só falta o arrebatamento. Todo o propósito que Deus fez, eu falo isso sem medo de errar. E assina embaixo: se dá algum problema, a responsabilidade é minha. O único propósito que falta para concluir tudo que Deus projetou, desde a criação do primeiro homem, falta o arrebatamento da igreja. Porque Deus não vê a hora de estar com os que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, que se entregou por cada um de nós. E hoje nós estamos aqui livres para proclamar, declarar tudo o que Ele fez por mim e por você e continua fazendo. Amém? Deixo essa mensagem para mim e para você. O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para você? Será que podemos sair daqui hoje como Moisés se apresentou diante de Deus? Eis-me aqui. Deus preparou ele no deserto. Ele fugiu porque matou uma pessoa no Egito. Teve que fugir. Aí Deus falou assim: agora você está preparado. Agora o restante dos 40 anos da sua vida, você vai voltar de novo lá atrás. E vai olhar no olho de Faraó.
e dizer para ele assim, ó, o eu sou me enviou diante de vós. O eu sou mandou você libertar o povo. Satanás está achando que é dono das almas. O eu sou está diante de nós para libertar as almas que querem ser libertas. Vou falar uma coisa. Nem todos querem ser salvos. Eu falo por minha casa. Minha família é grande. Nem todos querem ser salvos. Mas eu não vou desistir. Eu vou orar até onde Deus me dá a vida. Mas vai chegar o dia do juízo de Deus. E Deus vai mostrar. Vocês tiveram a oportunidade e não quiseram. A humanidade está tendo a oportunidade, só que eles não querem. A humanidade está virando as costas para Deus. A humanidade está decretando que não quer nada com Deus. Olha aí as redes sociais. Olha os preparativos para as festas que estão para vir aí. É coisas escandalizadas. É coisas que você fica assustado. O ser humano perdeu completamente o temor. Se você gosta de ver rede social, olha uma nova mulher aí, ó, que abriu uma igreja aí agora. Os seus apóstolos, é tudo o contrário que a Bíblia diz. E ela já está dizendo na rede social, a minha igreja é para você, pecador, que gosta do pecado. Vem, aqui não entra santo, só pecadores. Só você abrir a rede social, você vai ver, eu não vou falar o nome, porque senão dá problema. Mas está aí, ó. Sabe qual é o traje? Saia curta, bustier, e os seus apóstolos, porque é homem, para mim é homem, de sainha e bustier. Este é os altares que estão aí. É os joios infiltrando no meio do trigo. E quero te dizer uma coisa. Não se assuste, porque muito trigo vai estar lá também. Porque não quer ouvir a verdade. Porque quando você ouve a verdade, ela te confronta e ela te desperta a você mudar. Amém? Abre a rede social aí que você vai ver. Eu encerro a mensagem aqui e convido a você a ficar de pé. É triste você ver isso, irmão. É triste. Mas é o cumprimento da palavra, irmão. A apostasia, a heresia, a frieza espiritual, a falta de amor, é o cumprimento da palavra, irmão. Mas você fica triste que até os escolhidos estão sendo enganados. Estão sendo enganados, por quê? Não lê Bíblia, não se preocupa em aprender. É o exemplo que eu te dei. Não adianta você comprar uma televisão de 80 polegadas, 100 polegadas, você só vai usar liga, desliga, aumenta e abaixa. Muda o canal, acabou. E os outros recursos que ela tem? A Bíblia tem muitos milhares e milhares de recursos para que eu e você está vivenciando hoje. A Bíblia vai dizer que são mais de 8.000 promessas. Quantas promessas da Bíblia estão se cumprindo na sua vida? São mais de 8.000. Será que você pode falar que uma já se cumpriu na sua vida? Então temos que aprender muito. Porque são muitas promessas, irmão. E Deus vai cumprir ela antes de arrebatar a igreja.
porque ainda vamos comer o melhor desta terra. Antes de Jesus arrebatar a igreja ainda vai viver o melhor sobre esta terra. Deus vai honrar os seus. Você que está vivenciando um momento difícil, eu convido a você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você não queria ouvir isso, porque às vezes eu e você nos encaixamos dentro da murmuração. Talvez eu e você nos encaixamos dentro da reclamação. É por isso que às vezes não obtemos vitória. Mas se deixarmos de murmurar e de reclamar, a vitória vai chegar. Porque aí vamos aprender a ouvir Deus falar. Você pode ver, irmão, faz uma pesquisa com um evangélico. Irmão, é tanta murmuração, se acabar você fica doente. Eu vou parar por aqui, amém.